A Oficina Nativa da Produção Técnica é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e realizado pelo Coletivo Nativa, rede colaborativa de mulheres profissionais da cadeia produtiva de cultura de Pernambuco. Oi, minha gente! Olha eu aqui de volta. E hoje a gente retoma a nossa oficina nativa da produção técnica, dessa vez trazendo e dando ênfase em algumas áreas de atuação da produção, como a gente já tinha combinado no vídeo anterior. E hoje a gente começa pela produção cultural. E aí, vamos nessa? Gente, a pergunta é: a produção faz tudo? Minha resposta é que definitivamente não. Existem muitos outros profissionais que trabalham muito duro para o projeto acontecer, muitas outras áreas, sabe? Mas com certeza, como eu falei aqui, inclusive no vídeo anterior, a produção ela é muito plural no que diz respeito às suas áreas de atuação. Então, ela se torna, sim, uma engrenagem muito importante para o funcionamento e a viabilidade de qualquer projeto, seja artístico ou seja cultural. Inclusive, eu estou aí brincando com esse título, Equipe dos Sonhos, porque a gente sabe que no Brasil, nosso meio é muito sucateado e os profissionais da nossa área, eles vão precisando se virar, aprendendo um pouco de tudo. A gente já conversou sobre isso também. É aquela famosa cultura do faz tudo, né? Inclusive, eu costumo dizer que o produtor, ele é meio bombril, é um profissional multifuncional e muitas vezes, por conta de redução de custos, redução de equipe, é um profissional, sim, que acaba acumulando muitas funções. Então, por isso, eu brinco aqui com esse título de Equipe dos Sonhos, na verdade, brinco com essa pergunta, porque, gente, é muito difícil você trabalhar com uma equipe, a gente aqui no Brasil trabalhar com uma equipe que todo mundo tenha, esteja dentro da sua área de atuação e que esteja fazendo realmente o seu papel, a sua função, né? E assim, uma questãozinha, uma observaçãozinha é que eu falo também aí equipe dos sonhos, mas não se trata de uma equipe ideal, tá, gente? Tá longe de ser uma equipe ideal, porque para ser uma equipe ideal mesmo, ainda teria que ter muitos outros profissionais, muitas outras áreas de atuação aí envolvidas, mas eu quis colocar algumas dessas áreas, primeiro por conta desse tempo, e também para trazer mais para dentro da nossa realidade, da minha realidade profissional, né? Porque aí a gente vai ter a oportunidade de destrinchar um pouco dessas áreas de ramificação da função, que são elas: produção cultural, produção executiva, produção artística, produção musical, produção fonográfica e a produção técnica. Então, assim, a partir de hoje e nos nossos próximos encontros, nós vamos fazer um detalhamento de cada uma dessas áreas de atuação, que estão, sim, interligadas entre si. A minha ideia de trazer para vocês esse detalhamento é para que vocês possam ter uma visão e um entendimento mais global da profissão. E aí, vamos nessa? Vamos começar? Começar não, né? Porque a gente já começou, mas vamos falar um pouco sobre produção cultural, porque eu acho que nada mais justo do que começarmos falando sobre produção cultural. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para essa imagem que eu quis trazer para vocês como um momento de reflexão mesmo, né? É uma imagem que eu gosto muito, que eu acho bem forte e que, pelo menos quando eu olho, me remete muito a caos. E eu acho, sim, que a produção cultural, ela é meio, sim, que a gestão do caos. E eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e refletissem sobre isso, sobre essa gestão do caos e sobre o que é que isso engloba também, né? Porque além das nossas funções, da nossa profissão, a gente ainda tem que lidar com diversas situações, gerir e administrar diversas situações que também estão entranhadas, né? Na nossa cultura, entre aspas, né? A heterogestão, a hierarquia, o machismo, a discriminação racial. Então, assim, como é feito esse trabalho no capitalismo? Claro que isso vai muito além da produção cultural, né? Isso também atinge completamente tantas outras áreas de atuação. Mas eu quis sim trazer essa reflexão para vocês, para que a gente comece a entender daqui
como é essa gestão, como é feita essa gestão do caos, como é gerido este caos. E aí fica para vocês, eu não vou falar mais nada, vocês reflitam e entendam a mensagem. Bom, gente, dando início, como eu falei, nada mais justo que falarmos sobre a produção cultural. E mais justo ainda é a gente iniciar entendendo um pouquinho o que é a produção cultural, porque eu acho muito importante, antes de entender o que é que o produtor cultural faz, é necessário a gente compreender a área, em que área ele atua, sabe? Então, acho importante trazer também esse levantamentozinho aí para vocês do que é a produção cultural. E na minha concepção, a produção cultural ela é uma atividade relacionada às ações culturais de diversos segmentos, né? Pode ser dança, dança, música, literatura, enfim. A área de produção, ela abrange pré-produção, produção e pós-produção de um bem cultural. Então, essa produção ela é uma função que está presente em quase tudo que na nossa vida, assim, no meu entendimento, e quase tudo de bom da nossa vida, né? Que é a arte, gente. O teatro, o cinema, a música, a literatura, exposições, dança, workshops dos mais variados temas. Essa lista é muito longa, né? A produção cultural, ela está presente na arte por si só, na arte por completo, de tantas coisas que nos fazem muito bem. E aí, afinal, vem a pergunta: quem é que faz a produção cultural? Qual o papel desse profissional? Qual o papel da produção cultural? E eu sempre tento trazer aqui no slide palavras-chave, né, que facilitem. Eu sempre tento trazer essas palavras-chave como resposta para que facilite, para que vocês consigam ter uma compreensão geral da profissão, do que eu estou querendo falar. É uma maneira de sintetizar que se trata de uma pessoa que articula ou organiza, planeja e coordena o projeto, que tenha um produto de natureza cultural, sabe? Lembrando que eu me refiro a produto dentro dessa linha bem superficial mesmo. Pensando a partir dessas palavras, dessas palavras-chave, dessas 3 palavras-chave, já é possível identificar o quanto o produtor ele transita por todas as camadas de um projeto, né? A produção cultural, ela é uma atividade muito intensa, com muitos desafios. A começar pelo principal desafio de simplesmente trabalhar com cultura no nosso país, que é tão descuidada, é desvalorizada e ainda invisibiliza, né, esses profissionais fazedores de cultura. Então, trabalhar com produção cultural, com produção em geral, atualmente, cada vez se expande as suas funções. Isso porque o cenário cultural ele tem demandado uma flexibilidade, sim, de seus profissionais, né? Como eu falei aqui hoje, e também falei no vídeo anterior, e vou sempre repetir, né? A gente acaba acumulando muitas funções, várias funções. Então, pela atuação em várias frentes, é comum que a produção cultural absorva várias dessas funções e trabalhe, sim, em todas as camadas de um projeto cultural. Eu gosto muito de frisar que o produtor ou produtora cultural é uma peça fundamental no processo de desenvolvimento da cultura do país, sabe? É o profissional que ajuda a construir e promover um bem cultural. E aí você me pergunta, Júlia, mas o que danado é bem cultural? Gente, o que eu chamo de bem cultural é, na realidade, os produtos artísticos culturais, né? Trazendo, por exemplo, para a área da música, pode ser um show, pode ser uma gravação de single, de disco, pode ser a produção de um clipe, de um festival, pode ser oficinas ou workshops voltados para a área de música, enfim, a lista é longa, por aí vai. Então, o produtor cultural, ele atua para a valorização da cultura através desses projetos culturais, sejam eles por captação de recursos de iniciativa pública ou privada. A partir daí, vocês já começaram a ter um bom entendimento do papel do produtor ou produtora cultural, né, gente? E eu faço questão de focar muito
que o produtor cultural, ele é o organizador ou o articulador e o viabilizador de um projeto cultural. Mas nem todo profissional dessa área precisa, única e exclusivamente, trabalhar com projetos, né? A produção cultural, como eu disse aqui, ela pode atuar em diversas frentes, desde o trabalho na área de planejamento e gestão cultural, como no planejamento da integração entre a criação artística e a gerência administrativa, sejam lá dos mais diversos setores da indústria cultural. Ele pode atuar em curadorias, ele pode exercer a gerência cultural e operacional de instituições, entre outras funções, sabe? Que apesar de serem diferentes, elas se interseccionam, porque realmente é um universo que está, gente, em plena expansão, sabe? É um universo que tá crescendo no sentido da pluralidade das áreas de atuação. E, gente, só uma observaçãozinha que eu quero falar é que eu acho importante frisar, acho importante falar, porque eu acabei de dizer que o produtor cultural pode exercer várias funções, mas só para esclarecer que a produção cultural, ela é diferente da gestão cultural, tá? São profissões diferentes. O produtor cultural, ele pode sim desenvolver a função ou as atividades de um gestor cultural, mas eu acho importante, acho legal salientar para vocês que são profissões diferentes. Porém, como eu acabei de dizer, né, existem sim produtores culturais que podem desempenhar ou exercer o papel e a profissão do gestor cultural. Inclusive, eu conheço muitos produtores culturais que já fizeram, já exerceram ou exercem ainda o papel de gestor cultural muito bem obrigado, sabe? Então, quis fazer essa observaçãozinha só para vocês entenderem que existe sim uma diferença entre produção cultural e gestão cultural, para que isso não se confunda aí na cabecinha de vocês, tá? Voltando para a produção cultural, o produtor cultural, ele é realmente o profissional que entende a cultura, gente. Entende o fazer artístico nas suas mais variadas frentes e tira leite de pedra, né? O que eu quero dizer com tirar leite de pedra é que para poder desenvolver e viabilizar o projeto e promover o seu bem cultural, ele precisa pensar em como ele vai fomentar aquilo, né? Ele precisa pensar como é que ele vai fomentar uma arte sem grana para investir. Na grande maioria dos casos, isso acontece bastante, né? Então, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora. Então, é um desafio enorme. Por isso que, para mim, produtores culturais, eles são um símbolo de resistência e luta pela valorização da cultura do nosso país, sabe? E aí, gente, entendendo mais ou menos isso, e para continuar nessa instiga sobre produção cultural até o nosso próximo encontro, eu trouxe hoje a estreia da minha série. Olha ela, tem uma série que se chama Fica a Dica, né, com 2 dicas que eu acho massa sobre o tema, né, de produção cultural, o tema que a gente deu uma discutida hoje, que com certeza vai dar mais uma clareada, ou não, né, ou mais uma bagunçada aí nessas cabeças pensantes de vocês. Então, para começar, a minha primeira dica é esse livro que eu acho necessário para todo mundo que quer embarcar nessa jornada aí, quer trabalhar com produção ou gestão cultural, que se chama Avesso da Cena, do Rômulo Avelar. Foi o meu primeiro contato com esse livro, acho que foi no curso da Tassiana Enes, Como Arrumar Sua Banda. Tassi, um beijo, esse curso foi maravilhoso na minha vida. E esse livro acabou sendo muito importante para mim, inclusive eu usei ele bastante como referência bibliográfica na minha monografia, né? É uma obra, gente, que eu julgo de verdade muito importante, né? Visto que a gente não tem, cara, a gente não tem tantas publicações assim, tão especializadas com esse tema. E olha, que esse livro é de 2010. Então, assim, o que é uma pena, né? A gente não ter muita coisa especializado, né, mais voltado para o tema. Inclusive, essa é uma tecla que lá em 2010, né, o Rômulo Avelar ele já batia muito, porque ele fala muito sobre a importância da capacitação, né?
Porque o mercado, gente, ele às vezes vem numa velocidade que muitos profissionais não conseguem acompanhar, porque está se tornando uma área cada vez mais dinâmica. E aí, é como eu digo, esse livro aí, gente, ele é de 2010. Apesar de que, sinceramente, eu considero muito contemporâneo em algumas colocações, em algumas questões, sabe? Então, assim, é uma leitura que eu recomendo, porque é um material completo, de fácil compreensão, didático, onde o autor ele fala praticamente sobre todas as atividades que envolvem a prática de produção e gestão cultural no Brasil. É quase que um guia, gente, para quem quer realmente enveredar pelos caminhos da produção ou gestão cultural. Esse livro é quase que um guia, sabe? Então, assim, quem tiver a oportunidade, leiam, deleitem-se, porque realmente é um material esclarecedor. Outra diquinha bacana que eu quero dar para vocês é de um podcast, que é uma ferramenta que vem ganhando muito espaço, né? Conquistando aí muitos ouvidos. E tá numa crescente, né? Eu, por exemplo, não tinha tanto costume de ouvir podcast, mas confesso que nesse período de pandemia tem sim se tornado um hábito e eu tenho gostado muito. E aí o podcast que eu queria indicar para vocês hoje é o Burburinho, o podcast, que nasce a partir do Burburinho Festival de Artes lá do Rio Grande do Norte, né? E aborda os mais diversos temas de bastidores, ou não necessariamente, né? Mas fala muito sobre esse universo cultural, assim, de eventos. Por exemplo, sobre produção cultural, sobre gerenciamento de carreira, construção de público, sustentabilidade, a produção cultural na pandemia, que é um tema que eu acho muito legal. Então, assim, existem muitos outros temas que vêm sendo discutidos com eles e que também vêm sendo discutidos com frequência aí nesses últimos anos, né? Nesse último ano, desculpa. E tem um episódio, especificamente, que se eu não me engano, acho que é o 5º episódio, eu acho que é o 5º episódio, que eu acho bem massa trazer para cá, que levanta uma discussão da produção cultural em tempos de pandemia. É um episódio que foi gravado lá no início da pandemia, mas mesmo assim eu achei interessante trazer para vocês, para a gente se questionar e entender o contexto que a gente está agora, né? Que mesmo passando tanto tempo da gravação deles lá, desse bate-papo deles até aqui, muitas dúvidas, incertezas e questões sobre a produção cultural em meio à pandemia ainda são muito recorrentes. Então, gente, escutem, não percam essa oportunidade, escutem, leiam, sabe? Aproveitem. Tem vários episódios, inclusive do Burburinho, que tem uma troca de ideia muito legal com outros profissionais da área de cultura, da música. E eu acho que é muito massa, eu acho que vale muito a pena vocês conferirem. E aí, minha gente, eu botei aí esse símbolo de carregando para carregar a nossa próxima aula, porque hoje a gente está finalizando mais um dia de encontro de ideias, né? Eu espero que vocês estejam curtindo. Segurem aí, se acalmem, se organizem, porque a gente ainda tem muita coisa para ver e conversar nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Inclusive, no próximo encontro, a gente vai falar sobre a produção executiva. A produção executiva vai estar em foco. Qual é o papel desse profissional, quais os desafios dessa área de atuação. E também vai rolar umas diquinhas de material bem massa, que eu acho que vocês vão gostar. Continuem chegando junto, porque eu estou super curtindo esse momento e eu espero que vocês também. E aí, galera, para quem curtiu, se tu quer trocar uma ideia, tirar uma dúvida, conhecer mais um bocadinho do meu trabalho e do trabalho do Coletivo Nativa, entre em contato com a gente pelo Instagram. Meu Instagram é o Ajulia Almeida, do Coletivo Nativa, @Coletivo Nativa. Vocês podem entrar em contato por e-mail também, que tá aí, coletivonativa@gmail.com ou ajulialmeida@gmail.com. Mandem e-mail ou direct, que a gente tá esperando aí por vocês para trocar essa ideia, viu? E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Espero vocês na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Um beijo!